Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia da disciplina de Biologia e hoje iremos falar um pouco sobre os filos dos plateumitos e dos nematóides. Bem, vamos começar dando uma pequena introdução sobre as características gerais dos plateumitos. As características gerais. Então, eles são vermes de corpo achatado, por isso recebem esse nome plateumitos. Eles podem ter a vida livre ou vida parasita. Então, um exemplo de vida livre, a gente tem as planárias, e um exemplo de parasitas, nós temos as tênias, que causam aquela doença conhecida como teníase. A simetria desse animal é lateral, ou seja, para ser estudado, eles dividem o corpo do animal em duas partes. Eles são triblásticos, ou seja, apresentam 3 folhetos embrionários, que é ectoderme, mesoderme e endoderme. Vale a pena frisar que na escala evolutiva dos animais, eles foram os primeiros animais a serem triblásticos, ok? Falando também em termos evolutivos, de acordo com o desenvolvimento embrionário, eles são protostômios, ou seja, eles desenvolvem primeiro a boca, para depois desenvolver o ânus. E são os primeiros seres vivos a apresentar cefalização. Então, na região da cabeça, vocês observam aqui, tem grânulos cerebrais, ou seja, regiões cefalizadas. E esses grânulos, eles estendem-se por cordões nervosos longitudinais por todo o corpo do animal e nervos transversais, ok? Entre as características também é que eles não apresentam um sistema respiratório, então eles realizam difusão simples com o ambiente em que estão inseridos. No seu ciclo de vida tem fase sexuada, que ocorre a participação de gametas, e fase assexuada, porque eles podem se desenvolver por fragmentação, por exemplo. Podem ser parasitas monozigóticos, que são aqueles em que tem apenas um hospedeiro, e dizigóticos, onde no seu ciclo de vida vai apresentar 2 hospedeiros. Nos ciclos dizigóticos, os hospedeiros considerados definitivos são aqueles que apresentam a fase sexuada do ciclo, e os hospedeiros considerados intermediários são aqueles que apresentam a fase assexuada. Aqui estão as classes de plateumitos, tubelários, trematodes e cetódios. Aí aqui a gente vai estudar cada uma delas, ok? Os tubelários, eles são de vida livre, então ele não vai ter espécies parasitas. O principal representante é esse que vocês estão vendo aqui, a planária. São monóicos, toda vez que vocês escutarem esse termo monóico, é que eles são espécies hermafroditas, ou seja, são capazes de produzir tanto óvulos como espermatozoide. Habitam diferentes ambientes, porque as planárias vocês podem encontrar ela em regiões aquáticas ou em ambientes úmidos, solos úmidos. O sistema de excretor dele, ele é formado por protonefrídeos, certo? Olha aqui, falando do sistema excretor. Esse sistema excretor, ele aglomera células flamas. Então, toda vez que vocês verem esse nome, células flamas, está relacionado à classe dos tubelários nos plateumitos. E o sistema nervoso dele é ganglionar. Olha aqui. O sistema nervoso ganglionar, ele vai aparecer gânglios cerebrais, como eu já expliquei para vocês, océlos, que são olhos primitivos, que são capazes de diferenciar a luminosidade no ambiente em que esse animal está inserido. Os tubelários têm o corpo revestido por um epiderme, que ela é glandular e ciliada. O sistema digestório é incompleto, ou seja, só vai ter uma boca, que vai servir como boca e ânus. A reprodução dele é assexuada por fragmentação, ou seja, se você cortar esse parasita em 5 partes, cada parte dessa vai dar um novo parasita, porque ele se regenera formando um novo ser vivo. Na reprodução sexuada, a cópula é formada por fecundação interna. Então, eles podem também fazer a reprodução sexuada por autofecundação ou fecundação cruzada. Os trematódios, eles reúnem vermes ectoparasitas ou endoparasitas. Ecto
que vai parasitar a superfície, e endo, que parasita dentro do corpo do ser vivo. Um exemplo clássico é a Ectossoma mansoni, que causa a doença chamada ectossomose, conhecida popularmente como barriga d'água. Então, aqui eu trouxe o ciclo de vida da ectossomose para vocês. Ela é um ciclo de vida que tem 2 parasitas, um definitivo e um intermediário. O homem é considerado parasita definitivo porque eu encontro o verme adulto. E nele, no homem, esse verme se reproduz de forma sexuada. Toda vez que a reprodução for sexuada, o hospedeiro é definitivo. O caramujo, do gênero Biofalaria, é o hospedeiro intermediário. Nele eu vou encontrar as larvas. Então, a reprodução nele é assexuada. Vamos lá para o ciclo. O homem infecta o caramujo e o caramujo infecta o homem. O homem infectado, ele elimina junto com as suas fezes ovos embrionados do ectossoma. Esses ovos, se ele entrar em contato com a água que tivesse gênero aqui de caramujo, que é o gênero Biofalaria, ele vai liberar uma larva chamada de miracídio. O miracídio é a larva infectante para o caramujo. Então, no momento que esse miracídio aqui entra no caramujo, ele vai se transformar em cercária, que é essa larva que vocês estão vendo aqui, ó. A cercária é a forma contaminante para o homem. E como o homem vai se contaminar com a cercária? Quando ele se banhar nesse rio, a cercária tem a capacidade de penetrar a pele do homem. Então, ela penetra a pele, entra na corrente sanguínea e se aloja no sistema porta-hepático, entre o fígado e o estômago. Lá vai começar a se reproduzir de forma sexuada, se tornando um parasita adulto. Então, já expliquei para vocês o ciclo de vida. O tratamento é feito à base de remédios e a profilaxia é saneamento básico, porque se essa pessoa, mesmo que ela esteja infectada por ectossomose, ela não defecar em locais inapropriados, não vai ter condições de completar esse ciclo de vida. Então, o saneamento básico é uma das principais formas de profilaxia, de prevenção contra a ectossomose. Os estódios são as tênias. Existem 2 espécies de tênia, a tênia sólio e a tênia saginata. A tênia sólio, ela tem como hospedeiro o porco. E a tênia saginata, ela tem como hospedeiro o gado, certo? Eles não têm sistema digestório e são hermafroditas, ou seja, são espécies que apresentam tanto a estrutura reprodutora masculina como a estrutura reprodutora feminina. Se reproduz por estrobilização, através das proglotes grávidas. Proglotes grávidas é cada segmento desse aqui. Então, esse segmento ele se desloca após ser fecundado, formando um novo ser vivo. Uma coisa bastante interessante no caso das tênias é a região da cabeça. Olha como é a cabeça da tênia. Ela tem ventosas que vão se fixar na parede do intestino, então isso daqui ela já causa lesões no indivíduo, porque essa fixação vai causar perfurações na parede do intestino, fazendo com que tenha vazamento de suco gástrico. E esses cachos também ajudam para a fixação. Então, ela não vai ficar solta no organismo parasitado, ela vai se fixar na parede do intestino para poder estar ali fixa e conseguir se alimentar do que a pessoa come. A teníase, vamos lá ver como ocorre essa doença, que é causada pela tênia. O agente etiológico, que é o causador da doença, pode ser a tênia sólio, que eu já falei para vocês que é aquela do porco, e a saginata, que é a tênia localizada no gado. O tratamento é feito por medicamentos específicos e a profilaxia, quando eu explicar o ciclo de vida, vocês vão ver que a prevenção é principalmente a educação sanitária, o saneamento básico e o controle biológico do hospedeiro intermediário. Então, vamos lá. O porco ou o boi é o hospedeiro intermediário. Se ele é o hospedeiro intermediário, então qual é a fase do ciclo? Assexuado. Então, eu vou encontrar as larvas, certo? Os ovinhos. Esses ovos, eles vão estar presos na musculatura desses 2 animais aqui. Então, no momento que você se alimentar da carne de um ou de outro que esteja contaminada,
Esses ovos vão eclodir na luz do seu intestino e vão formar o parasita adulto, certo? Esse parasita adulto vai se reproduzir de forma sexuada através das ploglotes grávidas. Então, cada parte dessa, quando é fecundada, ela solta, formando um novo verme. E os ovinhos, eles são liberados junto com as fezes da pessoa. Então, esses ovos, eles podem facilmente entrar em contato com a comida desses animais, que são hospedeiro intermediário. Então, no hospedeiro intermediário, ele não vai para o intestino, ele fica fixo na musculatura do animal, certo? Isso daqui é o ciclo de vida da tênia, porque ele fala que o saneamento básico adequado é uma das principais formas de prevenção, porque, olha, através das fezes da contaminação. Então, se a pessoa não defeca em locais inapropriados, ele não contamina o hospedeiro intermediário, que são os animais. Se os animais não estão contaminados, consequentemente, não vai contaminar o homem. Então, isso daqui requer uma higiene adequada para que evite a proliferação dessa doença. Outra coisa, se você se alimentar de carne de boi ou de porco que tem esses ovos, mas a carne esteja bem cozida ou teve um bom congelamento, torna-se esses ovos inviáveis. Então, a pessoa não contrai a doença. Por isso que é necessário cozinhar bem os alimentos. Vamos agora para os nematóides. Os nematóides, como característica geral, eles também são triblásticos, assim como os plateomitos. A simetria dele é bilateral e eles são os primeiros animais na escala evolutiva a apresentar sistema digestório completo, certo? Neles eu vou encontrar boca e ânus. Eles são pseudocelomados. Pseudo é um prefixo que significa falso. Então, eles têm um falso celoma, que é um líquidozinho que vai ajudar no deslocamento do animal. Respiração dele é cutânea, ou seja, ocorre pela pele, por isso que eles são vermes bem úmidos, que essa umidez auxilia no processo respiratório. E apresenta cordão nervoso dorsal e um ventral, certo? Então, esses cordões nervosos, eles são espalhados por todo o corpo do animal. São dioicos, toda vez que vocês verem esse termo dioicos, quer dizer que eles têm sexos separados. Então, eu vou ter o cópulo genital masculino e o cópulo genital feminino. Eu não vou ter os dois em um único exemplar de plateomitos. Um é fêmea e o outro é macho. Com isso, eles apresentam dimorfismo sexual, ou seja, características que vão diferenciar o macho da fêmea. Certo? Um aqui, olha, bem visível é o tamanho. Então, como vocês podem observar, essa daqui é a fêmea. A fêmea, ela tem cerca de 30 centímetros. E o macho, ele tem 15, certo? Então, já é uma diferença gritante aí, em relação ao tamanho. A fecundação é interna, ou seja, ocorre dentro do corpo da fêmea. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, certo? Ele é indireto quando ele tem uma fase larval, vocês vão ver isso no ciclo de vida. Uma das doenças causadas por nematóides é a ascaridíase. O agente etiológico, que é o nome do nematóide que causa essa doença, são os ascaris lubricoides. Essa doença também é evitada através de saneamento básico adequado, porque o que acontece? Ocorre a reprodução do verme dentro do intestino da pessoa. Olha aqui o verme. Ele passa do intestino para o intestino grosso, ocorre a eclosão dos ovos, e esses ovos são eliminados pelas fezes da pessoa. Se essas fezes entrarem em contato com alimentos, como um exemplo aqui, ele colocou um couve, né? No caso, uma hortaliça. Então, o que vai acontecer? Se entrar em contato com alimento, esse alimento contaminado pode fazer com que chegue a uma pessoa que está sem a doença. Então, vai ocorrer diferenciações nos ovos. O ovo ele fica embrionado, ou seja, com o embrião viável dentro dele, que é uma lava viável. Então, no momento que a pessoa se alimenta disso daqui contaminado, ela vai adquirir a ascaridíase, que é causada pelo ascaris lubricoides. Se você tiver a oportunidade de observar um ovo embrionado em um microscópio, vai ver que tem realmente uma lava
dentro dele, ok? Os sintomas: obstrução no intestinal, porque vai agredir o seu intestino, vai causar lesões, vai causar infecções pulmonares graves, porque além dele ficar restrito no intestino, que é a parte que ele vai conseguir se tornar um verme adulto, ele fica circulando na corrente sanguínea. Então, a pessoa pode morrer se tiver em estágio avançado de ascaridíase. A profilaxia: educação sanitária e saneamento básico. Todas essas que são causadas por fezes contaminadas, que podem chegar em contato com alimentos, com a água e contaminar o homem, o saneamento básico é uma das principais formas de prevenção. Outra doença é o ancilostomose, que é causado pelo anciostoma duodeno, principal anciostoma duodeno. Mas tem outra variação, que é o necton americano, certo? Qual é o ciclo de vida? O ciclo de vida está relacionado muito com a pessoa andar descalço. Nesse caso, você não vai ingerir os ovos do parasita. Ele vai penetrar na sua pele. Então, a pessoa contaminada vai ter ele dentro do seu intestino, na região do intestino, e junto com as suas fezes vai sair os ovos. Esses ovos, eles ficam viáveis em um ambiente. Dentro deles tem larvas também. Então, o que vai acontecer? Ocorre a eclosão do ovo e essa larva aqui no ambiente tem a capacidade de penetrar na pele do ser humano. Então, se você estava andando descalço, num ambiente que tinha uma larvinha dessa e a larva penetrou, o que é que ela vai fazer? Partir para a sua corrente sanguínea e se alojar principalmente no seu intestino, certo? Então, quais são os sintomas? Dor abdominal, lesões intestinais e anemias. Por quê? Porque o verme ele vai se alimentar daquilo que você come. Então, às vezes, você está no quadro anêmico porque está com algum desses parasitas no organismo. O tratamento é através de vermifungos, que são remédios adequados para esse tipo de parasita. E a profilaxia, como eu falei para vocês, é sempre saneamento básico, educação sanitária e, nesse caso, uso de calçados, porque a larva vai penetrar pela pele. E o filariose, a doença chamada filariose, ela é conhecida popularmente como elefantíase, porque ela causa inchaço em uma das regiões do corpo, pode ser nas pernas ou nos braços, que é a parte que fica mais exposta, certo? Então, olhe, como é o ciclo de vida? O vetor de transmissão é um mosquito. Então, o mosquito, ele carrega o agente etiológico, que é esse verme aqui, ó. Então, o que é que vai acontecer? O mosquito, ele tem o verme que ele carrega, na verdade, ele contrai de uma pessoa já doente. Então, o mosquito, ele não é um hospedeiro natural desse nematóide. Quando ele pica uma pessoa doente, junto com o sangue que ele tira da pessoa, ele tira também o nematóide. Quando ele vai picar uma pessoa que não está doente, ele libera o nematóide na corrente sanguínea dela. Então, esse daqui vai atingir principalmente os vasos sanguíneos e o sistema linfático. Por isso, um dos principais sintomas é a febre e o inchaço, seguidos de alergia, certo? A doença, por isso, é chamada de elefantíase, porque você fica com a região do corpo tão inchada que parece um elefante. Então, olhe, para evitar, o modo de evitar é como combater o vetor de transmissão, que é esse mosquito aqui, o mosquito do gênero Culex. O tratamento é feito através de medicamentos e, em alguns casos, cirurgia, certo? Quando descoberto no começo, a pessoa tem cura, mas às vezes a pessoa já vai descobrir no estágio muito avançado, incha tanto que racha os membros. E como ele agride a corrente sanguínea, então todo o corpo fica infectado pelo nematóide. Outro exemplo de doença causada por nematóide é o oxoriose, que é causado pelo enteróbios vermiculares. Esse daqui ele é muito presente em crianças, principalmente entre 4 e 5 anos, e aquelas crianças que não são bem cuidadas, ou seja, que vivem em condições subhumanas. Esse daqui ele vai causar lesões na parede do intestino e ele fica mais viável na região do intestino grosso.
As fêmeas dos enteróbios vermiculares, elas gostam de seguir para a região do ânus para poder ovopositar. Então, um dos principais sintomas também é coceiras noturnas na região do reto. O tratamento é através de vermifungos e o principal modo de transmissão, como é através da ingestão de ovos que vão estar nas fezes, né? Então, essas fezes vai ter que contaminar algum alimento para que a pessoa ingira os ovos novamente. Quando isso ocorre, a prevenção é o quê? Saneamento básico, como agride principalmente crianças, higiene pessoal, porque a criança ela pode se autocontaminar. Ela coça lá a região do ânus e coloca a mão na boca, então ela está se autocontaminando com o enteróbios.